Beleza. Então, eu queria começar fazendo uma revisão do que o Gustavo mostrou, mas eu queria que fosse rápido, mas eu também não quero que seja confuso, então se vocês precisarem interromper, tipo, tá certo. Então, essa teoria é baseada em informação que é descrita com sentenças lógicas, e eu coloquei aquela tabela que foi mostrada anteriormente, né? Analogamente ao que a gente pode fazer com uma tabela verdade, em que a gente associa... Desculpa. Alguém perguntou alguma coisa? Não, mas o seu áudio eu acho que deu uma travada. Eu acho que era meu microfone que estava aberto aqui. Tá bom. Do mesmo jeito que a gente pode associar valor verdadeiro e falso para sentenças lógicas, a gente pode associar a ideia de ser experimentalmente acessível ou inacessível com essas regras de concatenação. Quando a gente faz a interseção deles, a gente tem essas regras, se podem ser acessíveis ou inacessíveis. Então, o modelo é caracterizado por um conjunto de elementos, né? Então, aqui seriam só dois, A e B, que a gente chama de desão, e uma resolução. E a Ô, resolução é a Patrick, quantidade... Oi. desculpa interromper. Desculpa mesmo. É que eu acho que não tá passando os slides. Ah, mas é que eu ainda A gente. tô no mesmo. Ah, se você tá lembrando. Ah, foi mal. Desculpa. Tá. Tá. Desculpa. De boa. Tranquilo. Tá, então, desão é a quantidade de elementos que a gente tem na teoria, desenho é resolução, que é a quantidade, tipo, a gente pode encontrar informação acessível depois de concatenar desenho elementos. Naturalmente, desenho tem que ser menor ou igual a desão. Tá, aí, aqui são alguns exemplos. Isso aqui é uma teoria em que a gente tem dois elementos e que a nossa resolução é igual a 2. Isso daqui é uma teoria que o autor chama de inútil, porque a gente só tem acessibilidade sobre o elemento top e o elemento bottom. O top é quando a gente faz a intersecção de todos, o bottom é quando tipo, a gente faz a união de todos. Esse aqui é um outro caso em que a gente, tipo, todos esses carinhas aqui, o desão é igual a 3. Patrick, Oi. desculpa, mas é que a gente está vendo o Google Chrome. Então a gente está vendo a tela que tem o título. É isso que era para estar mostrando? Não. Então, eu acho que você deve ter compartilhado só o Google Chrome. Você tem que compartilhar a sua tela inteira, né? Agora vocês estão vendo a certo. Sim, agora a gente está vendo. Uhum. Beleza. Agora vai. Vocês querem que eu volte mostrando isso aqui, tá bom? Então, essa aqui é a tabela de regras de concatenação a respeito da propriedade de ser experimentalmente acessível, razão ou inacessível, que é o Nzão. Essa aqui é a caracterização de como a gente está caracterizando esse tipo de modelo, certo? Eu estou passando essas coisas só para lembrar. Essa aqui é a teoria para dois elementos com resolução igual a 2. Essa aqui é a teoria para três elementos com resolução ainda sendo 2. Era para todos esses elementos aqui estarem em verde, ou seja, serem inacessíveis, mas o que ele tenta fazer aqui é mostrar como esse modelo pode ficar inconsistente se a gente supor que um desses caras aqui é experimentalmente acessível, sendo que a gente escolheu o desão igual a 2. O desenho igual a 2, desculpa. E essa daqui também é a teoria, só que para 4 elementos, e ela fica uma teoria mais interessante, ela é a teoria mais simples que dá para fazer, porque aqui sim a gente tem elementos que não são o top e o bottom, que a gente pode encontrar, que a gente pode acessar experimentalmente. Tá. E aí a primeira especificação que ele faz é que de todas as configurações possíveis que a gente pode ter de um modelo, a gente foca só nas configurações que são ideais. Que são aquelas configurações que maximizam a quantidade de informação acessível depois que a gente tiver escolhido quais dos elementos atômicos, o que é acessível e inacessível, ok? E aí a gente também tinha definido a ideia de classicalidade, né, que tipo, é meio que a mesma ideia que a gente costuma ter em fundamentos, que tudo é acessível e que tudo comuta, enfim, que é uma teoria que se a gente tiver m elementos, a nossa resolução é igual a 1, então tudo é acessível. E se a gente olhar para elementos, tipo, se a gente quiser uma teoria clássica
é possível construir uma teoria clássica que está mergulhada numa teoria de informação inacessível, a gente chama isso de uma inflação de um modelo clássico. Se a gente estiver olhando para um modelo clássico de M elementos que tenha resolução D, em que a teoria é maior, então não é qualquer adesão que é admissível, ele tem que ser necessariamente dessa forma aqui. E se a gente quiser olhar para uma teoria clássica, imersa numa teoria de informação inacessível, que seja ideal, que seja uma configuração ideal, o autor prova que ela tem que necessariamente estar contida num conjunto de m quadrado elementos, em que a resolução seja n. Então, daqui para frente, sempre que eu falar que a resolução de dado modelo é Dzinho, a gente sempre começa pela resolução. Quando a resolução for Dzinho, então a gente está falando de uma teoria de resolução Dzinho ao quadrado. Sobre a composição, eu não tenho muito o que comentar, é bem rápido mesmo. A regra de composição é essa daqui, é como se fosse um produto. Ela é que quando a gente compõe dois modelos, o que é acessível em algum dos modelos iniciais precisa continuar sendo acessível na teoria composta. Aqui, por exemplo, a gente está compondo o modelo 2,2, dois elementos com resolução 2, e o modelo de dois elementos com resolução 1, e esse C e o D, eles continuam sendo acessíveis nessa teoria aqui de baixo. Aí tá bom. Tudo que eu falei até agora meio que conclui essa teoria em que a gente tem uma lógica binária de ser experimentalmente acessível ou ser experimentalmente inacessível, mas o autor ele quer construir uma teoria tipo, mais, digamos, mais sofisticada, porque ele quer que coisas que sejam... Ele quer poder criar a noção de coisas experimentalmente acessíveis que sejam, tipo, que tudo que seja experimentalmente acessível pode ser mais experimentalmente acessível ou menos experimentalmente acessível, de forma que a gente possa associar um número real. Quanto maior for o número real, mais acessível é, quanto menor ele for, menos acessível ele é. Então, para isso, ele emprega a teoria de quase probabilidades. Então, quase probabilidades meio que associam aos modelos, tipo, são uma forma de quantificar quão experimentalmente acessíveis eles são. Então, o elemento TOPS, tipo, recebe 1, o elemento bottom recebe 0, sendo que essas aqui são as quase probabilidades. E essas aqui são as regras que o Gustavo tinha demonstrado bem, né, de forma bem rigorosa na apresentação dele. Então, uma teoria meio que acaba sendo caracterizada por esse vetor aqui, que parece um behavior. Efetivamente, eu acho que é um behavior associado a cada um dos elementos atômicos. A gente meio que tem informação completa sobre a teoria e a gente pode descobrir, tipo, por meio dessa regra aqui, esse tipo de aditividade, a gente consegue sempre descobrir o quesão de a quase probabilidade de qualquer interseção. Tá. Isso aqui é um exemplo dessa teoria, então se a gente quer uma teoria de resolução igual a 2, a gente está olhando para um modelo de 4 elementos, A, B, C e D, que é dessa forma. Só que, como eu falei, isso aqui é um vetor de quase probabilidades, então essas entradas aqui podem, por exemplo, assumir valores negativos. Por outro lado, ele também associa vetores de probabilidades associados a esses vetores que são, tipo, meio que subespaços da teoria, assim. Então, por exemplo, se a gente considerar esses dois vetores, essas duas quase probabilidades que são relacionadas a esses dois caras aqui das pontas, isso constitui um vetor em que as entradas são probabilidades. Tudo bem? E ele chama isso de subreticulado clássico. Assim, são o subreticulado de probabilidades clássicas aqui. Então, a gente, tipo, tem esse P1, P2, P3, eles estão ilustrados aqui e eles estão imersos nessa teoria de coisas inacessíveis. Eu estou passando bem rápido, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá de boa? Só uma dúvida bem besta mesmo, de lógica geral. Esse Vzinho para baixo é E ou... Não tô... Isso aqui é um ou. Ah, tá. Beleza. Valeu. Tá.
E aí é isso que ele chama de uma Maximal Expressive Standard Model, um MES. Daqui para frente a gente vai chamar de MES. Essa teoria em que, tipo, ao invés de a gente ter a lógica binária 0 ou 1, a gente pode, tipo, considerar o conjunto de todos esses estados que tem D quadrado entradas e que satisfazem essas restrições aqui. Tudo bem? Isso meio que é um resumão do que o Gustavo tinha passado. E aí eu queria começar essa parte dando alguns exemplos e mostrando que, se a gente deixar a teoria como ela está agora, ainda existem inconsistências que a gente precisa impor restrições adicionais para que sejam resolvidas. Então, esse primeiro exemplo aqui tipo, se a gente considerar uma teoria com resolução igual a 2, a gente pode, tipo, montar do jeito que a gente quer o vetor de quais probabilidades. Então, ele é um cara, assim, em nenhum momento o autor ele dá essa nomenclatura, mas ele é um elemento misto, né? Não maximalmente misto, mas ele é misto, porque a gente tem uma quantidade igual de elementos que tem a mesma quantidade de informação inacessível. Que são esses dois aqui, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. E aí, esse aqui é o vetor que a gente montou do jeito que a gente queria, de quase probabilidades. E se a gente olhar para os vetores de probabilidades, que de fato satisfazem probabilidades, em que as entradas estão sempre entre 0 e 1, são esses caras aqui. Ok. O segundo exemplo é sobre composição. Então, a gente pode pegar aquele mesmo vetor de antes, em que a nossa teoria tem 4 elementos, tem resolução igual a 2, e uma outra teoria em que a gente escolhe a resolução igual a 3, e a gente escolhe o vetor de quais probabilidades desse jeito. Se a gente usar aquela regra de composição que eu tinha mostrado antes, a gente chega que a teoria composta tem esse vetor de quais probabilidades, com todas essas primeiras entradas sendo 1/6 e o resto 0. E o que é interessante notar aqui é que a incerteza meio que ela se propaga, ela é multiplicativa. Meio que o que a gente esperava de como a gente tinha definido a composição no modelo de lógica, entre aspas, binária ou discreta. E aí, nesse exemplo aqui, é onde começa a aparecer uma inconsistência que eu quero usar para motivar o resto da teoria. Então, vamos considerar que a gente ainda tem, a gente ainda precisa, que a gente ainda está falando de uma teoria de desenho igual a 2, então a gente tem 4 elementos, só que aí eu escolho montar o vetor de quais probabilidades, com a primeira entrada sendo 1 e o resto 0. De forma que os elementos de probabilidade, P1, P2 e P3, são dados dessa forma aqui. Isso significaria que a gente tem certeza total sobre o statement A. E isso está incompatível com o que a gente tinha assumido inicialmente, de que a gente tem informação inacessível sobre ao menos 2 elementos, certo? Então, esse daqui não é um vetor que era admissível, mas que ainda assim está dentro daquilo que a gente estava chamando de modelo MES. Então, eu tentei meio que sintetizar aqui o problema. Esse primeiro tópico é como o autor coloca no artigo. O jeito que eu gostaria de exprimir isso, que esses modelos de quais probabilidades estão consistentes com o caso discreto, e o jeito que isso é resolvido é basicamente definir uma medida de informação que assegura para a gente que essas duas coisas estão compatíveis. Então, a pergunta é, como é que a gente mede informação nesse tipo de modelo de quais probabilidades? Aí a gente faz meio que uma desiderata do que a gente espera de uma medida de desinformação. E a primeira coisa que a gente deveria esperar é que, se a gente tem um daqueles elementos mistos, se a gente, tem as entradas homogêneas, né, no que não for nulo, a gente espera que, a desinformação sobre esse modelo seja igual à resolução, porque ele é um elemento, entre aspas, misto. A gente também pede monotonicidade. Então, se a gente estiver falando do elemento que é maximalmente misto, se a gente tiver D elementos, então a gente tem um vetor de quais probabilidades com D entradas, se a gente considerar a desinformação que a gente tem sobre esse estado, ela tem estado, certo? A gente também pede simetria, então se a gente simplesmente permutar todas as entradas do nosso vetor, a gente espera que a desinformação continue a mesma. E a gente também espera multiplicatividade justamente por causa da composição.
que é o que a gente esperava daquela... É o que a gente espera daquela... Tipo, do mesmo jeito que a gente tinha definido composição para o modelo binário, a gente espera que isso daqui se propague, que a desinformação se propague quando a gente compor os dois modelos. E ele também faz esse último, que é que a desinformação precisa ser dada dessa forma aqui, tipo, precisa ter a função de desinformação precisa ter essa forma. E ele faz uma explicação bem longa, na verdade, em um dos apêndices dele, que ela precisa ser dessa forma. E então, basicamente, que ele chama de medida de inacessibilidade, são basicamente quantos elementos a gente tem em completa ignorância, tá bom? Então, aqui ele dá alguns exemplos, tipo, se a gente considerar aquele caso em que só tem um na primeira entrada, essa medida de desinformação dá 1, e é por isso que estava ruim quando a gente considerava naquele modelo, porque a gente queria uma teoria em que a gente tinha desinformação ao menos para 2 elementos, só que aqui tá, tipo, no primeiro de todos os exemplos que eu tinha passado, está consistente, porque a gente tem uma teoria para D igual a 2, então 4 elementos, e a nossa desinformação é igual a 2, então tá tudo bem. E ele também mostra o seguinte, que tipo, aqui a gente está falando das probabilidades, né, das entradas, só que quando a gente olha para as quase probabilidades, essa medida de desinformação assume essa forma aqui. Ok? E aí, com isso, a gente consegue tipo, restringir exatamente o que a gente precisa. Fica bonitinho. Então, todos os estados admissíveis de uma mesa têm que satisfazer isso daqui. A desinformação dos modelos de quase probabilidades precisa ser ao menos, precisa ser maior ou igual a resolução do modelo, né? Então, tipo, daqui para frente, ao invés do caso discreto, em que a nossa desinformação é sempre de D elementos, aqui a gente está limitado inferiormente para uma teoria de desinformação sobre D elementos. Ele também coloca essa tabela que meio que compara os dois casos. Então, se a gente olha só para o caso discreto, em que ou é acessível experimentalmente ou não é acessível experimentalmente, a tabela verdade é assim, né? Então, tipo, nesses dois casos, tipo, a gente usa números reais, que são as quase probabilidades, para quantificar a desinformação. E em relação à acessibilidade, a gente restringe com aqueles vetores de probabilidades que são meio que, entre aspas, subespaços do vetor de quase probabilidades original. Aqui a nossa informação é sempre sobre D elementos, e aqui ela é de pelo menos D elementos. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Então, essa condição aí de impor que essa medida seja maior ou igual a D é para excluir aqueles casos onde tinha, tipo aquele exemplo, né, esse aí que tinha uma inconsistência. E é suficiente para garantir que não vai aparecer mais nenhuma inconsistência? Eu acho que porque pelo menos no resto, tudo que ele explora no resto do artigo está assim, 100%. Então, eu acho que essa é a única imposição adicional que a gente tem que fazer sobre os modelos MES. Tá bom. Obrigada. Tá? E aí aqui ele só define meio que formalzinho. Então, a teoria de completa é o modelo MES, que satisfaz essa suposição 1, né, que é a restrição imposta por essa medida de desinformação. E os estados admissíveis, como eu falei, são esses daqui, são aqueles que são limitados inferiormente para essa desinformação. E isso também nos dá, tipo, com isso a gente também pode medir a gente também pode definir o que são estados puros, que são estados cuja desinformação é exatamente D. Então, seria o caso, por exemplo, desse estado aqui. Ok. Aí ele começa a dar exemplos. O primeiro exemplo e mais simples é para D igual a 2, então a gente tem 4 elementos, A, B, C e D. O nosso vetor probabilidade é esse dado genericamente por isso aqui, por essas distribuições.
E o autor prova também no artigo que sempre que a gente tem uma teoria de resolução D, a gente sempre tem D mais 1 teorias de probabilidade associadas. Essas probabilidades são, tipo, esses carinhas aqui. Então, se a nossa resolução é 2, a gente sempre tem 3 vetores de probabilidade associados. E ele basicamente constrói a teoria genérica para D igual a 2, ele escreve explicitamente quais são os vetores de probabilidade, e é isso aqui. É um modelo em que os elementos acessíveis estão mergulhados no modelo de informação inacessível, que são os verdes, e, como sempre, o top e o bottom são acessíveis também. Existem, tipo, aquelas condições, né? Então, a gente tem que ter normalização, então a soma das quase probabilidades tem que ser igual a 1, o que não significa que elas estão restritas entre 0 e 1, porque são quase probabilidades. A gente também tem que, diferentes entradas desses caras, tem que ser, essa sim, tem que sempre estar entre 0 e 1, e a medida de inacessibilidade impõe esse outro vínculo, que, tipo, ele é sempre limita, que a desinformação é sempre limitada inferiormente por 2. E aí ele, em forma de, tipo, matematicamente, ele exprime essas coisas dessa forma. Ele argumenta que também dá para reescrever essas 3 condições aqui, em forma dessas duas, dessa igualdade, dessa desigualdade aqui, e faz fazer isso, tipo, fazer o primeiro paralelo com as coisas que a gente conhece de física. E acontece que a teoria de desinformação de resolução igual a 2 é compatível com o qubit. E aí, nessa sessão, ele fala mais sobre o qubit, então, isso aqui a gente conhece super bem, tipo, os estados são operadores estatísticos atuando em C2, ele define os projetores de medir spin para cima e spin para baixo em cada uma das direções x, y e z, e de acordo com a regra de Bohr, essas probabilidades são sempre dadas pelo traço do projetor junto com o operador estatístico. A gente pode definir esses 4 operadores aqui na base. Os operadores de projeção ficam escritos dessa forma aqui. De projeção, digo, medir spin para cima e para baixo em x, cima baixo em y, e a mesma coisa para z. E dessa forma, usando esses operadores A, B, C e D, ele consegue, tipo, essa é exatamente aquela discussão que a gente estava tendo durante a apresentação do Gustavo do que seria inacessível, do que seria acessível e inacessível nesse caso. Usando esses operadores, ele consegue denotar a probabilidade conjunta de medir spin para cima. Aqui ele está falando especificamente das direções x e z, ele não está olhando para y. Mas de medir spin para cima em x e z, baixo, baixo, cima, cima, que são coisas que a gente sabe que não, tipo, pelo fato de as matrizes consegue medir conjuntamente esses observáveis. Então, o que seria inacessível nessa teoria de informação seria medir conjuntamente x e z em cada uma das direções. Agora, medir só uma componente, isso sim é acessível, que são essas partes acessíveis aqui da teoria. Então, nesse caso, no modelo MES, o vetor de quase probabilidades tem essas entradas aqui, com as restrições que a gente já conhece. O traço do operador estatístico tem que ser 1, e a medida de desinformação ela é 2 sobre a pureza. Aqui é um ponto em que eu não entendi muito bem, porque o autor faz o seguinte, ele fala que condições iniciais que a gente tinha encontrado para um modelo genérico para D igual a 2, que são essas aqui, podem ser mapeadas diretamente no caso do qubit. Só que isso daqui são operadores gerais de qualquer operador estatístico, não de um qubit ou de qualquer... Né, isso aqui vale para qualquer sistema quântico. Mas o autor argumenta que dá para mapear a teoria para D igual a 2 nessa teoria genérica do qubit. É mesmo que essas propriedades aqui sejam válidas para qualquer sistema quântico.
E, por fim, ele constrói a teoria para D igual a 3, para Dzinho igual a 3, então 9 elementos. Então, o vetor de quais probabilidades é esse aqui. Essas daqui são, tipo, se a gente tem uma teoria de resolução 3, a gente tem 4 vetores de probabilidade associados, e ele coloca aqueles vínculos dessa forma aqui, que não dá para serem reduzidos para 2, como a gente fez no caso do qubit. Só que nesse caso aqui ele não associa a teoria de D igual a 3 para qualquer outro sistema físico. Então isso daqui fica meio em aberto e corresponda para a teoria de D igual a 3. Aqui eu tinha colocado uns lemas que supostamente iam servir para comparar com tipo, caso o Gustavo precisasse na apresentação dele, mas como a gente acabou não apresentando no mesmo dia, eles ficaram aqui caso alguém pergunte sobre isso. Eu acho que eu fui bem rápido, mas era isso que eu tinha para mostrar. Obrigada, Patrick. Alguma pergunta? Patrick, eu curti bastante, cara, também, e do Gustavo também. Uma pergunta minha é esse quantificador, se ele fala alguma coisa, ele diz alguma coisa sobre entropia. Fala. Tem esse quantificador. Pode falar. Desculpa, pode continuar. Não, só é que esse quantificador, não sei, não parece a entropia que eu conheço, pelo menos, mas tem alguma Então, relação? é que pelo fato de que, como a gente tinha visto, ao compor modelos, a desinformação ela é multiplicativa, né? E ele fala que precisamente por causa disso ele não pega a entropia de Shannon, por exemplo, ou sei lá, tipo um nome, porque ela é aditiva, não multiplicativa. Por isso que ele define essa nova quantidade de desinformação aqui. Uhum. E por que ele escolhe ser multiplicativo? Eu lembro que você falou, mas eu esqueci isso. É que, tipo, ao que eu entendi, no modelo discreto a gente escolhe assim porque a gente quer a condição de que coisas que são acessíveis aqui, antes da composição, continuem acessíveis depois da composição. E aqui, como é binário, tipo, só pode ser acessível depois. Por consistência, se a gente quer, tipo, eu não quero dizer reduzir o modelo de variáveis contínuas de lógica binária, mas se a gente fosse traduzir essas duas coisas, a gente precisa que seja multiplicativo. Porque se não fosse multiplicativo, pode ser que, sei lá, se a gente mapeasse esse caso nesse outro caso, a gente obter coisas aqui embaixo que são inacessíveis e que antes eram acessíveis, sabe? Uhum. Entendi, legal. Mas beleza. Claro. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Pode Estão falar. ouvindo? Não, pode falar. Nesse trabalho, eles discutem alguma coisa. Tá, minha câmera, tá, eu não vou ligar a câmera porque eu ligo ela, mas fica tudo preto, assim, eu não consigo ver nada e eu não tô me vendo, é esquisito. Tá bom. Então, nesse trabalho, eles discutem alguma coisa. Eles estão falando de. Eles discutem aquilo que em. Esqueci o nome do negócio agora. Esqueci o nome, mas aquilo de um operador. Peraí, eu vou tentar lembrar a nomenclatura aí, depois eu pergunto rapidinho. Tá bom, tudo bem. Eu tô pensando no operador do, sabe? Só que eu esqueci o nome da teoria. Peraí. Intervention? Isso. Exato. Porque eles estão falando aí de uma espécie de lógica, de eventos e tal, mas eles têm essa ideia de que faz diferença você agir no sistema de alguma maneira, que seria o operador de intervenção, ou eles não consideram esse tipo de coisa? Eu não lembro de ele mencionar esse operador em momento nenhum, então eu acho que eles não mencionam. Uhum. Eu tô pensando em inferência causal, sabe? Esse tipo de coisa. Porque lá tem
acho que a parte mais importante é que você introduz esse operador do, esse operador intervenção, e então eu queria saber se isso aparece aí de alguma maneira. Eu acho que não aparece. Apesar de que ele cita vários artigos, tipo, relacionados à lógica não clássica, que podem falar sobre isso. Mas ele, só esse autor não fala, eu acho. Entendi. Beleza. Eu fiquei curioso agora. Que trabalho é esse que vocês estão falando, Alisson? Que tem de inferência causal e fala desse operador? Nenhum específico, é que na própria teoria de inferência causal, Uhum. a coisa que é chave lá é essa ideia de intervenção, né? Você tem um certo operador que vai representar essa ideia de que se você intervém no sistema, isso tem um impacto, isso muda tudo. E porque isso, se a gente em mecânica quântica a gente pode ver projetor geralmente de duas maneiras, como proposição ou como evento. E ver como proposição, a gente sabe que é problemático, porque o reticulado tem um monte de bugs, né? Ele não é álgebra de Boole, então não é lógica clássica, mas também tem os problemas de distributividade, então também não é álgebra de Heinz. Aí você tem uma estrutura que você quer entender como uma estrutura lógica, mas ela é muito estranha. Só que dá para você também ver projetores como de outra maneira como eventos, certo? E aí aparece essa ideia de ocorrência. Uhum. Então, enfim, isso para mim parece ser mais fácil de você conciliar com o reticulado de projetores, só que isso exige essa ideia de ocorrência que está mais ligada com a intervenção no seu sistema, né? A medição é uma intervenção. E aí, em mecânica quântica, você tentar lidar com mecânica quântica sem essa ideia de intervenção, sem essa ideia de que, caso eu não meça o sistema, eu não posso dizer que eu não posso atribuir um valor de verdade para o projetor, né? Fica muito mais complicado. Então, por isso que eu queria saber se só aparece aqui, se ele vai discutir isso ou se não, se ele está lidando com essas proposições sem a ideia de intervenção. Ah, entendi. Ele não fala nada disso no paper, realmente. Mas uma coisa que eu fico pensando é por que, tipo, claro, a gente sabe tipo, que em mecânica quântica, se você faz uma medição, você pode, tipo, você está afetando o estado do teu sistema e tal. Mas, de onde que... Porque, por exemplo, tipo, de onde que isso vem pensando só em termos de lógica, né? Porque, tipo, em teoria clássica, você pode muito bem falar, tipo, o valor de tal quantidade física, de tal grandeza física é essa, e em nenhum momento, tipo, você tem que estar assumindo que você teria um operador de medição, digamos assim, sabe? Tipo, de... Eu não sei. É uma coisa, um pensamento meio nada a ver que eu tive agora, mas eu não sei de onde que isso surge, assim, só pensando do ponto de vista lógico. Não sei se faz De sentido. necessidade, né? Surge. Uma das razões é o próprio teorema de Cauchy-Specker. Você não consegue atribuir valores para todos os observáveis ao mesmo tempo. Então, aí dá para você driblar isso de alguma maneira. Então, por exemplo, no Topos Approach, eles usam um topos e constroem uma lógica de Heyting. Isso aqui fica absurdamente complicado, mas é uma maneira de você tentar manter isso. Se você quiser associar valores de verdade para todas as preposições quânticas, você não pode... Sim. Se você pegar o conjunto de projetores, não dá certo, por causa do Cauchy-Specker. Mas aí eles vão lá e fazem toda uma reconstrução e usam valores de verdade que não são do tipo 0 ou 1, que são valores numa álgebra de Heyting. Então, você não tem só true ou false. Você tem verdadeiro, falso e algo entre eles. Isso é uma maneira. Assim. Mas, enfim, a razão é porque não dá. Assim, se você for fazer a grosso modo, vai dar errado, por causa do teorema de Cauchy-Specker. Sim, não, tá certo. É isso, beleza. Ô, Alisson,
E a sua expectativa seria que, tipo, se tivesse incluído isso de alguma forma, a intervenção, seria como se estivesse pegando uma parte só desse... Qual que é o nome mesmo? Reticulado, essa parada que tá desenhada aí. Não sei o nome disso, mas, tipo, como se a sua expectativa fosse que isso tivesse incluído de uma maneira que desse fosse descrita usando um número menor de bolinhas aí. Tipo isso? Eu não sei exatamente, mas o que parece que ele está fazendo é resolvendo o mesmo problema de outra maneira. Porque talvez em vez dele falar sobre ocorrência, ele fala sobre a informação que eu estou conseguindo acessar. Então, tem a outra informação que eu não consigo. Parece que é uma solução diferente para a mesma questão. Assim. Uhum. Talvez ele não fale do processo de acessar, não sei. Então, eu já Oi? ia comentar isso, que eu acho que ele não fala assim sobre, tá, é acessível experimentalmente, mas aí a gente vai para aquela discussão eterna, né? O que significa ser acessível experimentalmente na prática? E aí a gente entra nessas distinções de ser um experimento onde você só observa, onde você intervém. Eu acho que ele não faz essa distinção. Então, nesse artigo, tipo, o que ele define como sendo experimentalmente inacessível é aquele que, tipo, não é uma limitação experimental. Tipo, você não tem um experimento suficientemente preciso para medir algo. Sei lá, eu quero medir algo que seja menor que a escala de Planck. Isso nenhum experimento pode fazer. É isso que ele considera experimentalmente inacessível. Uhum. É claro que nesse caso surgem coisas que, tipo, individualmente são observáveis, mas que conjuntamente não são. Mas o que ele fala na introdução, assim, no começo, é sobre, tipo, não é uma limitação experimental, mas é algo que nem fundamentalmente é acessável. Não é claro para mim como que, assim, eu acho que como faria essa distinção, né? Porque essa distinção de intervenção, ela muda, na verdade, ela muda o modelo, né? Quem são as probabilidades ali. Que aí você está forçando que não sei se isso casaria com esse tipo de abordagem. Não me parece Eu óbvio. fico, eu fico com a impressão que é como se fosse assim, sei lá, por exemplo, você colocasse um do X, o X para cima, por exemplo. É como se excluísse o C e o D e aquela bolinha C ou D também no canto ali. Como Aham. se tivesse uma representação para isso, mas não sei, é só um chute. E se fosse óbvio, assim, provavelmente eles teriam. Deve estar É, feito bem, alguma coisa assim, né? Parece. e eu acho que isso bagunçaria um pouco, sabe? Sairia desse. Porque aqui ele está considerando modelos muito específicos e tem várias restrições, e isso restringe o número de bolinhas aí, né? E aí agora você não pode ficar simplesmente brincando de eliminar as bolinhas, que é o que você faria com a intervenção. Então, eu não sei se casa muito bem, eu acho que não. Eu diria que não, mas é uma opinião superficial. Uhum. Outra coisa, ele discute associatividade? Sim, né? Você diz, tipo, dentro da parte lógica, assim, tipo, Isso, do ou e do e. sim, ele faz um apêndice inteiro para falar de como essas concatenações funcionam, as regras de concatenações dos operadores AO, da negação, tem um apêndice bem completo sobre isso. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então acho que encerramos por aqui. Valeu, Patrick, valeu, Gustavo, mais uma vez.